Olá pessoal, estou aqui com vocês novamente apresentando mais um vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público. No vídeo anterior nós falamos sobre como fazer uma boa preparação. Foram destacados 4 pontos principais. Relembrando, foi a escolha do tema, fazer pesquisa, determinar o objetivo da sua apresentação e o quarto, a seleção dos pontos principais. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre como fazer pesquisa. Então no vídeo anterior eu falei sobre a importância da pesquisa, mas como que você vai fazer uma boa pesquisa para você elaborar ali o seu esboço, a sua matéria, para você fazer uma boa apresentação. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você acabou de receber uma designação. Você foi convidado para fazer uma palestra em público. Seja na escola, ao ter de apresentar uma tese ou um trabalho, ou às vezes no local de trabalho seu, você foi convidado a fazer uma palestra de segurança para os seus colegas de trabalho. E aí você vai ter que se preparar. E um dos passos da boa preparação, foram destacados no vídeo anterior, é com respeito à pesquisa. Então, antes de você escrever qualquer coisa, fazer um esboço ou começar a falar, você precisa pesquisar. Mas o que é pesquisa? A pesquisa é a busca minuciosa por informações. Significa que você vai correr atrás de informações sobre o assunto. Você vai reunir toda a informação que você precisa para que você possa começar a desenvolver um esboço, onde você vai colocar ali as suas anotações do que você vai falar durante a sua apresentação, durante a sua palestra. Então, você precisa pesquisar minuciosamente o assunto e reunir toda a matéria que você puder sobre o assunto para que você possa pesquisar. No vídeo anterior eu falei aqui sobre a importância de desenvolver um tema. Então, nesse vídeo agora eu estou falando sobre você pesquisar o assunto. Mas seria mais fácil você pesquisar o tema? Então, recapitulando o que eu disse no vídeo anterior, quando você tem um assunto, ele pode ser um assunto genérico, né? Por exemplo, você vai fazer uma palestra sobre segurança no trabalho. Mas segurança no trabalho envolve muita coisa. O que você vai fazer no seu discurso? O que você vai falar sobre segurança no trabalho? Sobre a importância de trabalhar com atenção ao operar máquinas pesadas, máquinas elétricas e evitar acidentes? Sobre distrações no trabalho que causam acidentes? Então o assunto é amplo. Como usar os EPIs? Então percebam que o mesmo assunto pode direcionar vários temas. Só que quando você faz uma pesquisa, você acha muita informação sobre o assunto. Então, você precisa pesquisar o assunto para que você possa filtrar as informações que você precisa. Você vai selecionar a matéria que tenha relação com o seu tema e vai escolher os pontos principais. Então, por isso é importante você fazer uma ampla pesquisa. Quando você fizer essa pesquisa, você vai achar informações que serão muito úteis para você usar e acharão informações sobre o assunto que está fora do que você vai falar. E aí você descarta essa parte da sua pesquisa. Então por isso que pesquisa é uma busca minuciosa. É como um garimpeiro que está garimpando ouro. Ele acha ali o metal precioso junto com impurezas. Então ele precisa garimpar, refinar esse material para separar o ouro do resto que ele não precisa, ele joga fora. Então, quando você faz uma pesquisa direcionada ali ao assunto do tema que você vai falar, vai acontecer isso.
você vai achar muita informação, mas você vai ter que selecionar ali o que é relevante, o que é importante para você. E dentre aquilo que for importante, você vai separar os seus pontos principais, os pontos principais da sua apresentação. Mas onde você pode pesquisar? Dê preferência a fontes reconhecidas como fontes confiáveis de informação. Hoje em dia é muito comum as fake news, onde as pessoas colocam mentiras de propósito, ou às vezes muitas notícias são tendenciosas. Talvez certa pessoa, certo autor que escreveu um assunto ou uma notícia tenha uma opinião muito forte sobre aquele assunto. E ali ele pode se sentir induzido a distorcer os fatos, manipular as informações para que elas se adequem ao que ele pensa sobre o assunto. Então é muito bom que você verifique a veracidade das informações e a fonte das informações, para que você possa apresentar informações corretas, informações que serão realmente úteis e que são verídicas. Por que é importante você fazer uma pesquisa e analisar bem as informações? Pense, por exemplo, que você vai fazer uma palestra motivadora, por exemplo, no trabalho, uma palestra de segurança. Essa palestra tem um objetivo. Qual que é o objetivo dessa palestra? Motivar os trabalhadores a trabalhar com segurança e evitar acidentes. Mas para que eles apliquem as orientações de segurança, você vai ter que convencê-los de que aquelas informações são úteis e são boas para eles. Mas como que você consegue fazer isso? As pessoas não vão acreditar em você ou fazer o que você está dizendo só porque você está dizendo. Você precisa usar de argumentos que sejam convincentes. Em outras palavras, você precisa provar para a sua assistência, para a pessoa, as pessoas que você está falando, de que aquilo tem lógica, de que aquilo é óbvio, de que aquilo realmente precisa ser assim. E quando você faz pesquisas, você conhece os assuntos, fica mais fácil você desenvolver esses argumentos, porque você não está simplesmente repetindo algo, você é um conhecedor do assunto, né? Porque você pesquisou bem o assunto. Então, para que você use de argumentos convincentes, você pode, por exemplo, selecionar fatos, apresentar estatísticas, exemplos. Tudo isso vai ajudar você a comprovar o ponto que você está dizendo. Você pode também pegar os pontos que são óbvios e usar perguntas de retórica. Eu, particularmente, gosto muito de usar perguntas de retórica. Mas o que é uma pergunta de retórica? Uma pergunta retórica é uma pergunta que não exige uma resposta do seu ouvinte. É uma pergunta que vai motivar a pessoa a responder mentalmente para ela mesma aquelas informações. Então, isso é uma pergunta retórica. Então, no meio da sua apresentação, você pode, por exemplo, fazer perguntas retóricas que vão ajudar a sua assistência a raciocinar sobre o assunto. Por exemplo, se você está falando sobre segurança no trabalho, igual eu dei o exemplo aqui, você pode fazer perguntas, usar perguntas retóricas que vai motivar ali aqueles trabalhadores que estão ouvindo aquela palestra de segurança a raciocinar por eles mesmos por que é importante tomar medidas de segurança no trabalho. Então eles vão entender por eles mesmos a importância de se proteger e vão aplicar aquilo que você está dizendo. Então, uma coisa que eu costumo dizer é que o bom orador não é aquele que tira bons resultados de si mesmo, que mostra o quanto ele sabe, o quanto ele é habilidoso. O bom orador é aquele que consegue extrair resultados dos seus ouvintes, que conseguem motivar os seus ouvintes, motivá-los à ação. E esse é o objetivo de uma palestra, de um discurso. Normalmente ele é feito para motivar a alguma coisa, a uma ação, a um pensamento. Então você consegue fazer isso se preparando bem, fazendo pesquisas e usando de argumentos que sejam convincentes. Você precisa convencer os seus ouvintes. Mas o que significa convencer? Convencer nada mais é do que apresentar motivos e provas que mostram por que um assunto é assim, porque algo é importante. E é isso que você vai fazer no seu discurso. Outra coisa que você pode usar, exemplos, por exemplo. Mostre exemplo de pessoas reais que aplicaram algo que você disse e qual foram os resultados, né, sobre aquela pessoa. Ou também você pode mostrar exemplos negativos de pessoas que fizeram diferente e qual o resultado.
Se você, por exemplo, está fazendo uma palestra de segurança no trabalho, você poderia, por exemplo, apresentar estatísticas de quantos acidentes acontecem porque as pessoas elas não se protegem, né, não usam equipamentos de segurança no trabalho. Você pode apresentar, por exemplo, uma notícia, né, de um acidente que teve porque a pessoa não estava usando equipamentos de segurança no trabalho. Então, quando você usa argumentos, né, aí fica mais fácil da pessoa entender, raciocinar e ver a importância daquela informação para ela. Esse é só um exemplo, mas você pode aplicar isso em qualquer discurso, em qualquer apresentação que você precisa fazer. Então, quando você pesquisar, você pode selecionar esses pontos. Quais argumentos eu tenho aqui nas minhas informações, na minha matéria, que vão me ajudar a transcorrer esse assunto de modo a ajudar a minha assistência. Então você já reuniu ali a matéria, separou o que é útil para você, o que tem relação com o seu tema, e agora você está escolhendo os pontos principais. Agora, quantos pontos principais você vai destacar ali na sua apresentação? Depende do tempo que você tem para falar. 15 minutos, 30, 1 hora. É importante que você não tenha pontos principais em demasia. Se a sua palestra for uma palestra mais curta, eu sugiro 2 ou 3 pontos principais apenas. Se for uma palestra mais longa, você pode usar 5 ou 4, né? Por quê? Se você usar pontos principais em demasia, isso pode confundir a sua assistência e você pode não alcançar o seu objetivo. Pense, por exemplo, em você como ouvinte. Você está ouvindo uma palestra, um discurso, e a pessoa começa a fazer uma lista de pontos principais ali, fala um monte de coisa. No final você vai lembrar de quê? É tanta informação, talvez você não se lembre de mais nada, né? Aí cai naquela situação. Falou muito e não falou nada, né? Então, para evitar esse tipo de situação, escolha 2 ou 3 pontos principais, ou no máximo 5, dependendo da sua palestra, e trabalhe em cima desses pontos principais. E quando você trabalha em cima desses pontos principais, fica mais fácil para você desenvolver o seu discurso, a sua apresentação e trabalhar em cima da informação que você precisa. E no final, quando terminar a sua palestra, seus ouvintes vão estar se lembrando dos pontos principais que você queria destacar. Aí você vai reunir esses pontos principais e eles serão a base do seu esboço, que você vai desenvolver para poder fazer a sua palestra, para fazer o seu discurso, a sua apresentação. Quando você desenvolver o seu esboço, quando você faz a sua pesquisa, quando você reúne a matéria, você precisa também pensar no objetivo do seu discurso para os seus ouvintes. O que está envolvido nesse discurso ou nesta apresentação? Eu preciso motivar? Eu preciso refutar? Informar? Qual que é o objetivo do discurso? Se for uma palestra motivacional, você precisa tocar o coração dos ouvintes. Você precisa estimulá-los à ação de acordo com o que você está dizendo. Mas, como já dito aqui, você só vai conseguir fazer isso se você apresentar provas e argumentos convincentes. Principalmente quando se trata de assuntos em que há controvérsias ou várias opiniões diferentes sobre o assunto. Suponha que você vai fazer uma palestra e você vai falar sobre um assunto em que há opiniões divididas. Você sabe que uma das informações é verídica, comprovada, e a outra informação é duvidosa. Como que você vai então refutar esse assunto e vai convencer a sua assistência, vai convencer os seus ouvintes do assunto correto, do ponto que você quer direcionar a eles? Então, para isso, envolve pesquisar ambos os lados. Procure saber, pesquisar a fonte correta, sobre o ponto de vista correto sobre o assunto, os argumentos que comprovam isso, e também procure informações sobre aquela notícia errada que está sendo divulgada e apresente os argumentos que comprovam que porque tal informação ela não procede, ela não é correta. Então, quando você apresenta argumentos lógicos para a sua assistência, eles podem por si mesmos raciocinar e ver onde está o erro. E assim eles podem ser direcionados à informação que você quer passar. Então, a pesquisa, como vimos aqui, ela é muito importante. Pesquisar envolve fazer uma busca minuciosa por informações sobre o assunto.
Depois que você encontra ali pesquisa sobre o assunto, é hora de você separar o que você vai usar do que você não vai usar. Você vai pegar ali matéria que seja relevante, ou seja, importante, que seja direcionado ao tema que você vai falar. E o que não estiver relacionado com o tema, você descarta. Daí, depois que você reuniu toda essa matéria, você vai então escolher os pontos principais. A matéria talvez tenha vários pontos que você considere importante, 10, 20, 30, mas você seleciona ali 2 ou 3 ou no máximo 5, dependendo do tamanho da sua palestra. E desenvolva o seu discurso, o seu esboço, de maneira que você possa tocar o coração dos seus ouvintes. Você consegue fazer isso por usar de argumentação lógica, ou seja, ajudar os seus ouvintes a raciocinar sobre o assunto, pensar com a própria cabeça e chegar às suas próprias conclusões. Então, vimos aqui a importância da pesquisa e como ela ajuda no desenvolvimento de um esboço para um discurso, para uma apresentação. Mas há muitas outras coisas a considerar aqui que serão abordadas no decorrer das nossas aulas, dos nossos vídeos. Por exemplo, depois que você tiver com o seu discurso todo preparado, você também vai precisar de algumas características oratórias, desenvolver algumas características oratórias para que você consiga tocar o coração dos seus ouvintes, para que você consiga motivar, para que você consiga prender a atenção da sua assistência. Então não é só você fazer o esboço e ler o esboço na frente da sua assistência e aí atingir o objetivo. Mas sobre isso nós vamos falar detalhadamente em vídeos futuros. Eu farei vídeos aqui sobre as características oratórias, como alcançá-las. São várias características que ajudam você a ser um bom orador, então não vou entrar em detalhe nesse assunto aqui hoje não. Mas no próximo vídeo eu vou falar aqui para você sobre como identificar o objetivo e a mensagem principal da sua apresentação. Porque aí você já tem a matéria, reuniu a matéria, fez a sua pesquisa. Mas agora, para você tirar o seu esboço, você precisa identificar o objetivo e a mensagem principal. Você tem muita matéria, então você tem que selecionar qual que é o objetivo do meu discurso, como é que eu vou selecionar aqui o ponto principal. No próximo vídeo eu vou estar falando isso para vocês, certo? Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma boa semana. Se não é inscrito, inscreva-se nos nossos vídeos. Se você não viu aqui ainda os outros vídeos dessa série, tá aqui a playlist no canal. Incentivo vocês a verem desde o primeiro vídeo. E deixa aí o seu comentário, o que vocês acharam, se estão gostando. Se você tem alguma dificuldade oratória, tem alguma dúvida ou quer aprimorar em alguma arte oratória, deixa aí nos comentários para mim a sua pergunta, a sua dúvida. Em vídeos futuros eu vou estar abordando a sua dúvida aqui e respondendo para você. Um forte abraço para todos, até a próxima semana, onde estaremos aqui novamente com mais um vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público.